O nosso Deus é o Todo-Poderoso, é o El Shaddai, e você pode confiar plenamente nele, pois ele tem todo o poder para te ajudar em todas as circunstâncias da sua vida. Esse é o estudo de número 1199 aqui do nosso canal Jaboque. Vamos orar? Você é muito bem-vindo a mais este estudo, que o nosso bondoso Mestre Jesus continue te abençoando. E nós veremos sobre este assunto logo após a nossa vinheta. Muitas pessoas se afastam de Deus, deixam a Deus, pois estão embaraçadas com as coisas dessa vida, mas no nosso Deus nós recebemos a vitória, porque Ele tem todo o poder para desembaraçar os nossos caminhos, tornar os nossos caminhos perfeitos. Vamos ao nosso tema: caminhos desembaraçados por Deus. Nosso texto base está em 2 Samuel, capítulo 22, verso 33, que diz: Deus é a minha fortaleza e a minha força, e Ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. E tem outra versão que diz que o Senhor é o Deus que me reveste de poder e faz o meu caminho perfeito. Mas ainda tem outra versão que eu quero comentar, que diz que Deus tira os obstáculos do meu caminho. Esse é o nosso Deus. E Davi afirma que Deus é fortaleza nos tempos da angústia. Salmo 9, verso 9 diz: o Senhor é abrigo seguro para os oprimidos, é uma fortaleza nos tempos de angústia. Davi salmodiou ao Senhor, pois foi vitorioso contra os inimigos, e ele atribuiu sempre a Deus a sua vitória. Ele agradecia, ele adorava, ele exaltava e engrandecia o nome do nosso Deus. Para Davi, Deus era o seu porto seguro. Salmo 62, verso 7 e verso 8 diz: a minha salvação e a minha honra dependem somente de Deus. Ele é a rocha da minha fortaleza, a segurança do meu abrigo. Confia sempre em Deus, ó povo meu, perante sua presença derrama todo o coração. Ele é o nosso refúgio seguro. Outra versão fala que o meu socorro e a minha glória estão em Deus. Ele é a minha rocha firme. Olha quem é Deus: um porto seguro. Então, confie nele sem reservas, meu povo. Olha o que Davi fala: sejam francos com ele, porque Deus é um lugar seguro. A segunda afirmação que Davi faz é que Deus é a fonte da força. Salmo 28, verso 7 e verso 8 diz: o Senhor é a minha força e o meu escudo, nele o meu coração confia e dele eu recebo ajuda. O Senhor é a força do seu povo, ele é a fortaleza salvadora do seu ungido. Davi, ele afirmou que o Senhor era a força dele, que o Senhor era a força do seu povo, e no Senhor eles deveriam confiar plenamente, pois receberiam do nosso Deus a ajuda, a vitória, receberiam bênçãos, mas teriam também a presença do nosso Deus. A terceira afirmação que Davi faz: que Deus desembaraça perfeitamente os caminhos. Olha que interessante, desembaraçar é desfazer o nó, é deixar de estar embaraçado, é livrar-se do que obstrui ou do que incomoda, é livrar-se de qualquer coisa que atrapalha. E o autor de Hebreus nos ensina que devemos nos desembaraçar de tudo o que atrapalha e também do pecado. Hebreus capítulo 12, verso 1 diz assim: portanto, também nós, considerando que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, desembaracemo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que
que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. Tem outra versão que fala para você assim, ó: deixe todo embaraço e o pecado que tão de perto rodeia e corra com perseverança a carreira que te está proposta. Não podemos ficar embaraçados, não podemos estar vivendo para nós mesmos, porque nós temos a tendência de querer agradar a si próprio, mas nós devemos, como Paulo ensina, focar em agradar ao nosso Deus. Segundo Timóteo capítulo 2, verso 4 diz: nenhum soldado em serviço se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar àquele que o alistou para a guerra. Paulo ensinou a Timóteo que nós devemos agradar ao Senhor, esse deve ser o nosso foco, e não devemos estar embaraçados com as coisas daqui da terra. Vamos nos lembrar de Demas? Paulo nos fala que ele foi vencido pelas ilusões, pelas atrações, ele passou a amar esse mundo secular e ficou embaraçado e preso. Segundo Timóteo capítulo 4, verso 10 diz: porquanto Demas, havendo amado mais o mundo secular, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia e Tito para a Dalmácia. Demas abandonou a fé dele em Cristo. Ele se deixou derrotar pelas atrações deste mundo, passou a amar o mundo. Por isso que a Bíblia nos ensina que não devemos amar o mundo e nem o que no mundo há, mas devemos ter sempre como nosso foco principal o Senhor Jesus. E Demas, ele seguiu o seu caminho fora da vontade, fora da direção do nosso Deus, deixou de ser guiado por Deus. E quantas pessoas, assim como Demas, estão embaraçados aqui com as coisas deste mundo, sendo vencidos, sendo derrotados pelas estratégias do inimigo das nossas almas. Jesus certa vez contou a parábola do semeador, e nessa parábola nós podemos aprender que muitas coisas podem nos deixar embaraçados e nos afastar de Deus. Lucas capítulo 8, verso 14 diz: as que caíram entre os espinhos significam os que ouvem, todavia, ao seguirem seu caminho, são sufocados pelas muitas ansiedades, pelas riquezas e pelos prazeres desta vida e não conseguem amadurecer. Essa parábola é a parábola do semeador. A Bíblia fala: o semeador, ele lançou sementes, podendo simbolizar a palavra de Deus caindo ou sendo semeadas nos corações, cujos solos são diferentes. E nesse caso, a semente ou a palavra caiu entre os espinhos. Isso era muito comum no deserto, que podem simbolizar as pessoas com corações preocupados, com corações ansiosos, voltados para as coisas terrenas, e a palavra de Deus que está em seu coração ficou sufocada, porque as pessoas, elas se embaraçaram com seus próprios desejos, elas se esqueceram, colocaram em segundo plano a palavra do nosso Deus. E a palavra de Deus nos adverte que devemos guardar o nosso coração. Provérbios capítulo 4, verso 23, acima de tudo que se deve preservar, guarda o íntimo da razão, pois é da disposição do coração que depende toda a tua vida. Nós precisamos estar sempre atentos e confrontarmos os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas ações, conforme a palavra de Deus, o que ela nos ensina, porque é ela que é a nossa bússola, é ela que é luz para os nossos caminhos. E Davi certa vez teve o seu caminho embaraçado, pois ele se deixou conduzir pela beleza de uma mulher, ou seja, pela aparência de Betseba. Ele não buscou a orientação de Deus e adulterou com ela, mesmo sabendo que ela era uma mulher casada e que o seu esposo estava na guerra.
Davi, ele foi repreendido pelo profeta Natã. Vamos conferir em 2 Samuel capítulo 12, verso 13. Davi confessou a Natã: pequei contra Yahvé. Então Natã afirmou a Davi: por sua parte, Yahvé perdoa o teu pecado, não morrerás. Davi se arrependeu, ele foi perdoado pelo Senhor. Olha que tremendo, porque o nosso Deus é Deus perdoador. E Davi, ele fez um salmo mostrando como ele estava, como ele ficou enquanto seus caminhos estavam embaraçados. Salmo 31, verso 10 diz: a minha vida tem transcorrido em aflição, em lamentos meus anos, devido à culpa. Minhas forças se esgotaram e meus ossos se enfraqueceram. Davi, ele confessou o seu pecado ao Senhor e nos ensina que enquanto ele estava embaraçado, ele era dominado pela culpa, ele estava sem forças, ele estava enfraquecido e ele estava angustiado. Vamos ver ainda o Salmo 32, verso 3, que diz assim: enquanto mantive meus pecados inconfessos, meus ossos se definhavam e minha alma se agitava em angústia. Mas quando Davi reconheceu o seu pecado, quando ele confessou, ele arrependido, ele pediu perdão e ele foi perdoado e ele voltou a ter paz, alegria e comunhão com o nosso Deus. E através de Davi nós podemos entender que o pecado, ele nos embaraça, ele nos afasta da presença do nosso Deus como uma das principais consequências. Salmo 51, verso 3 e verso 4, Davi diz assim: pois no meu íntimo reconheço as minhas transgressões e trago sempre presente o horror do meu pecado. Pequei contra ti somente, e pratiquei o mal que tanto reprovas. Portanto, justa é a tua sentença, incontestável ao julgar-me condenado. Davi não estava se auto-justificando, mas ele estava se derramando diante do Senhor, pedindo perdão, e ele foi perdoado pelo nosso Deus. Mas não podemos nos esquecer que o nosso Deus não tem o culpado por inocente, e Davi, ele sofreu as consequências do pecado como juízo de Deus, mas recebeu do Senhor força e vitória. E Davi teve o seu caminho desembaraçado pelo nosso Deus, recebendo seu perdão. Salmo 32, verso 2 diz: como é feliz aquele a quem o Senhor não considera iníquo, em cuja alma não há hipocrisia. Ele recebeu a vitória sobre o pecado. Deus desembaraçou o caminho de Davi, porque Deus é perdoador, e infelizmente muitos estão embaraçados com o pecado. Vamos ver o que Salomão nos ensina? Provérbios capítulo 28, verso 13 e verso 14. Quem camufla suas faltas jamais alcançará o sucesso, mas quem as reconhece, confessa e abandona, recebe toda a compaixão de Deus. Ainda fala assim: feliz a pessoa que vive sempre no temor do Senhor, mas o indiferente e o que se revolta contra o Senhor cairá em desgraça. Quem está embaraçado pelo pecado não está temendo a Deus, não tem sucesso, não prospera, não amadurece espiritualmente e está longe da presença do nosso Deus. Mas quem confessa e deixa, alcança a misericórdia do nosso Deus. Paulo nos ensina que ele, o próprio Paulo, não ignorava as ciladas do inimigo. Segundo Coríntios capítulo 2, verso 11, a fim de que Satanás não tivesse qualquer vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas artimanhas. Paulo, ele nos ensina que mágoa, falta de perdão, falta de coragem, amargura são ciladas do inimigo para embaraçar o caminho do cristão. Não podemos ignorar as ciladas astutas do inimigo. Eu vou começar a concluir.
Davi, ele teve seus caminhos desembaraçados por Deus. E ele afirmou que Deus desembaraçou seus caminhos, pois Deus é o único capaz de usar de misericórdia e amor para tirar os nossos pés das armadilhas do inimigo. Davi sabia que Deus aperfeiçoaria o seu caminho. Davi sabia, Davi confiava plenamente que Deus tirava os obstáculos daqueles que lançavam ciladas contra ele. Davi, ele cria que Deus poderia ajudá-lo e Deus poderia reconduzi-lo a um caminho plano. Nós podemos entender que o nosso texto base nos ensina que o nosso Deus, ele tem poder e ele quer desembaraçar o nosso caminho. Ele quer nos dar vitória. Ele quer que estejamos em comunhão e em santidade com ele. Segundo Samuel capítulo 22, verso 32 a 34 diz: pois quem é Deus além do Senhor? E quem é rocha a não ser o nosso Deus? O Senhor é o Deus que me reveste de poder e faz o meu caminho perfeito, torna os meus pés ágeis como os da corça, sustenta-me firme nas alturas. O nosso Senhor, ele é a rocha firme, ele é um lugar seguro, ele nos reveste de força e poder, ele nos sustenta firmes com suas mãos poderosas. Portanto, não desista, busque ao Senhor, ele te ajuda, ele te sustenta, ele tem poder para desembaraçar os teus caminhos e para te dar vitória. Sabe por quê? Porque ele é fiel, porque ele é bom, porque ele é misericordioso e porque ele te ama. Se você gostou desse vídeo e ele foi edificante na tua vida, ou se você tem dúvidas ou sugestões, faça os seus comentários aqui no nosso canal, continue compartilhando os nossos vídeos nas redes sociais e dá o seu like. Caso você ainda não está inscrito aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar, eu te convido para que você se inscreva e seja grandemente abençoado pelo nosso Deus. Até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.